Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Nessa manhã de terça-feira, dia 3 de março, e hoje nós estamos seguindo o nosso propósito dessa semana, que é aprofundarmos a doutrina, o entendimento e a aplicação da nossa vida daquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. Isso foi pregado domingo, nas 3 igrejas. No próprio domingo, nós tratamos, no primeiro aspecto, uma primeira evidência de quem passou pelo novo nascimento, de quem é uma nova criatura, que é a sua relação com a palavra de Deus. Depois vejo no vídeo do domingo que nós somos gerados pela palavra de Deus. Então, se eu sou gerado pela palavra de Deus, se eu tenho uma nova vida a partir da palavra de Deus, eu devo amar a palavra de Deus. Aquele que é uma nova criatura ama a palavra de Deus, estuda, se dedica à palavra de Deus. Ontem nós vimos com a história de Nicodemos que aquele que é uma nova criatura tem uma relação diferenciada com Jesus. Jesus não é alguém estranho, ele não tem vergonha de Jesus. As pessoas olham para ele e ele está todo o tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, se identificando com Jesus de forma natural, não de forma forçada, mas de forma natural. Ele fala de Jesus como se ele falasse dele mesmo. E hoje nós vamos ver, queridos, uma terceira evidência de quem é uma nova criatura. É a questão da moralidade e da ética. A questão do relacionamento com o pecado. Quantos afirmam que são cristãos, são nova criatura, mas não têm evidências na sua vida? E vamos para a palavra, queridos. Vamos para a palavra, que é ela que nos orienta, que nos dá o norte. Veja, primeiro, João 3,9 diz assim: aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que é uma nova criatura, aquele que passou pelo novo nascimento, não vive na prática do pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Então, veja que aqui é muito claro, gente, é muito direto. A Bíblia é muito incisiva nesse ponto. Ela dá a afirmação e explica o porquê dessa afirmação. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não quer dizer que não peque. 1 João 1,8, mesma carta de João, ele fala que todos nós somos pecadores e quem diz que não é pecador já está pecando porque está mentindo. Então, a questão não é se nós pecamos, porque ele reside em nós uma natureza pecaminosa, embora nós possamos não pecar. É possível não pecar. Mas a questão é não viver na prática do pecado. São coisas diferentes. Como eu costumo falar na igreja, né, gente? O pecado na vida do crente é igual um pneu furado. Você está andando de moto, bicicleta, carro, pneu fura, você para consertar. Você não continua andando com pneu furado. Então, o crente não anda de pneu furado. O crente não anda com aquele pecado agarrado a ele. Ele não vive na prática do pecado. E ele não vive porque ele não pode, ele não consegue. E esse é o ponto. Ele não consegue, porque a vida de Deus está nele, o Espírito Santo está nele. Então, a mesma pessoa não pode conviver as duas coisas o tempo todo como se fosse normal. Um dos dois tem que sair, né? Então, veja que a presença do Espírito Santo em nós, o fato de termos nascido de Deus, não permite, não nos possibilita viver com o pecado como se fosse algo natural, normal. Assim, 1 João 3,10, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Tem dois tipos de filho, né, gente? Se não é filho de Deus, é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertence a Deus. Aqui tem uma outra evidência. A prática da justiça. Veja, crente caloteiro, gente, como é que pode? Crente caloteiro dá calote como se fosse uma coisa normal. É contaminado pela cultura do Brasil. O Brasil é isso que a gente sabe, né? É a lei da vantagem, é o esperto. Então, quem é nascido de novo não entra nessa, se incomoda. 1 João 2,29 diz, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não dá calote, gente. Não tem como. Às vezes você conversa com algumas pessoas,
falando dos cambalachos, que dá como se fosse a coisa mais natural do mundo. Um outro aspecto também, que é aquele que ama, no outro vídeo, que merece, né, gente, de atenção, dedicação a esse tema. Tito 1,16 diz assim, que existem pessoas, né, gente, Tito 1,16, que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis, obedientes, não tem que essa ideia de pessoas que estão na igreja, e o fato de estarem na igreja, né, quando realmente não são cristãos. E por isso tem a disciplina eclesiástica. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam com a igreja, saem da igreja porque vê o irmão cair em pecado. Isso é meninice, gente. Isso é criancice, é infantilidade. Então, que não são cristãs, que negam pelo seu modo de viver, apesar de afirmarem. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a Bíblia já diz que vai ser assim, eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com essa situação. E como é que nós lidamos? A Bíblia também diz como é que nós lidamos com isso. Então, as pessoas que saem decepcionadas com a igreja, porque o irmão peca, tem mentiroso, tem isso, tem aquilo e tal, é porque ela mesma não lê a Bíblia. Ela tem seu próprio pecado. Veja, 1 Coríntios 5,9 diz assim, quando lhes escrevi antes, diz que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram os ídolos. O mundo faz isso. Bebe iniquidade como água. Vocês teriam de sair desse mundo para evitar pessoas desse jeito. Ou seja, é com essas pessoas que a gente tem que conviver e temos que comunicar o evangelho. Veja o que ele diz, Paulo, 1 Coríntios 5,11. O que eu queria dizer é que vocês não devem se associar a alguém que é fiel, mas vive em imoralidade sexual. Ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos coma com gente assim. Então, amados, a questão é nós olharmos para o nosso coração, não ficar olhando para os outros, né? A primeira evidência que a gente vê daquele que é nascido de novo, quando ouve essa palavra, é olhar para o seu próprio coração. E não ficar olhando para o outro, como se ele tivesse condições, né? Mateus 7,1 diz, condições de julgar os outros, né? Mateus 7,1 diz, não julguei para não ser julgado. O julgamento aí é o hipócrita. O julgamento hipócrita que é proibido por Jesus, né? Veja, 2 Timóteo 3,1. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, são ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros, não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Aí você olha uma relação dessa, você pensa, é verdade, né? O mundo está cheio de gente assim. Não. Ele está falando, gente, é dentro da igreja. Dentro da igreja que tem esse povo que está desse jeito aí. No versículo 5 ele deixa claro, serão religiosas apenas na aparência. Percebem? Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, amados, a gente que é pastor, né, cuido das igrejas, Atos 20, 28, fala que eu primeiro preciso cuidar de mim mesmo. Então, a minha preocupação primeira, antes de pastorear, de cuidar, é olhar para o meu coração. Quem realmente eu sou diante de Deus. É muito fácil a gente ter uma casca de religiosidade, uma capa de santidade e aparentar algo que nós não somos. Isso diante de Deus é hipocrisia, né? Então eu preciso cuidar de mim mesmo, assim como você também precisa cuidar do seu próprio coração. Olhar se realmente você ama a palavra de Deus, como nós vimos domingo. Como nós vimos ontem, se você se identifica com Jesus de forma natural, dependente de onde você está, quem que você está falando.
e se realmente a tua forma de viver reflete que você é uma nova criatura. Precisamos olhar para nós. Existem muitas pessoas auto-enganadas. As pessoas estão na igreja e muitas vezes a própria pregação, o ensino, leva a pessoa a ficar naquele comodismo, como se tivesse tudo bem. Ela vai descobrir tarde que nunca esteve nada bem, nunca a coisa esteve bem diante de Deus. E ela achava que estava bem. Talvez descubra isso muito tarde. Então descubra agora, se acerte com Deus. E amanhã, queridos, nós vamos ver mais uma evidência daquele que é nascido de novo. Esteja amanhã com a gente, vamos ver a questão relacional. Tudo na Bíblia, né, queridos? Tudo na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra que chega a cada manhã nas nossas vidas, nos desafia. Realmente, o Pai nos confronta dos nossos pecados, lança luz, ó Pai, sobre quem realmente nós somos diante do Senhor. Que o teu Santo Espírito, Deus, nos fortaleça nessa caminhada de confronto e também de conforto, que a tua palavra também oferece. A esperança que é em Cristo Jesus. Nos ajuda, Deus, a crescermos como igreja, uma igreja bíblica, uma igreja que estuda, que ama a tua palavra, uma igreja que se identifica com Jesus, independente de lugar, pessoa que nós estejamos falando. Jesus é alguém que nós amamos, ó Deus, e por isso nós testemunhamos dele. Que a nossa moralidade, a nossa ética, o nosso comportamento reflita que nós somos teus filhos. Nos ajuda, Deus, a viver dessa forma até o dia em que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, amanhã então, queridos, se Jesus não voltar, nós estamos aí de novo, tá bom? Dia abençoado.